Uma pessoa que teve durante sua vida momentos de dor e sofrimento, mas é uma pessoa justa, reta, ela vai ter um final feliz? E este final feliz é nesta vida ou na vida vindoura? Ou é no momento terreno e também na vida vindoura? Deus se revela para conosco? Em que momento isso ocorre? Como se dá isso? Bem, dúvidas como esta não foram apenas exclusivas no tempo de Jó. Elas persistem até os dias de hoje. Então eu imagino que você queira ter o esclarecimento delas. E hoje no Escola Biblicast você vai ter. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, a IADERNE, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. E hoje estamos na última lição do quarto trimestre de 2020, que tem como grande tema a fragilidade humana e a soberania divina. Na lição número 13, hoje, vamos estudar quando Deus restaura o justo. Eu quero aqui fazer um rápido parêntese. Eu quero fazer um agradecimento a Deus e a você que tem acompanhado a Escola Biblicast. Este canal no YouTube nem sequer tem 3 meses de vida. E ele tem tido uma audiência que eu julgo significativa. Tanto nos materiais das escolas bíblicas dominical, o material de estudo especificamente, como alguns vídeos que dão dicas, dão alguns subsídios para os professores de forma geral. Então, eu entendo que eu tenho sido útil de alguma forma para você. E também entendo que você tem dado um feedback muito positivo nos comentários, mensagens que são enviadas no Instagram, nas redes sociais. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. E nesse quarto trimestre de 2020, eu convido você para que continue engajado aqui no canal e que compartilhe o conteúdo com seus amigos, familiares, irmãos para os seus de EBD. Pois vamos entrar agora no próximo trimestre de 2021, o primeiro trimestre, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E já existe aqui no canal materiais sobre essa temática, certo? Já tem 2 aulas expostas, uma falando sobre a introdução das 13 lições bíblicas e o outro, uma conversa, uma entrevista, um diálogo com o pastor, teólogo, escritor Glauber Maia, uma pessoa de referência, certo? Aqui no meu pentecostal. Então, imagino que esses materiais podem ser muito úteis para você. Além dessas 2 aulas já postadas, eu vou ao longo desta semana ainda, a semana entre o dia 21 a próxima lição bíblica, certo? Vai estar disponível aqui no canal também uma aula, tratando, na verdade, não é bem uma aula, né? É uma exposição de livros que podem ser bastante úteis para a sua aula de Escola Bíblica Dominical para o próximo trimestre. Então, eu vou fazer aqui uma certa seleção de livros de algumas obras pentecostais que julgo que são muito importantes para que você, se possível, puder adquirir ou ter acesso a elas, usar como ferramental para a sua exposição das lições bíblicas do próximo trimestre. Então, tudo isso já está sendo preparado e vai ser exposto para você ao longo aqui desta semana, além dessas 2 aulas que já mencionadas. Como de costume, você já sabe, se você quiser ter acesso aos slides utilizados nesta apresentação, eles constam no link na descrição do vídeo, bem como também no canal do Telegram e no site do escolabiblicast.com.br. Os slides estão no formato PDF, como também em formato editável, para que você possa fazer algum ajuste e utilizar da melhor forma possível dentro da sua congregação local. Além disso, eu vou trazer na aula de hoje suplementos muito interessantes, principalmente o último material disposto nessa apresentação. São 15 princípios ou 15 verdades que nós podemos extrair do livro de Jó, em específico aqui nós estamos durante as lições bíblicas, certo? Vai ter pontos aqui que talvez você que não acompanha todas as aulas, você vai perceber aqui a importância disso, tá certo? E algumas sacadas que podem ser interessantes e podem contribuir para a sua reflexão, tá certo? Como também para a sua exposição na Escola Bíblica Dominical, no fechamento com sua sala. E você, um aluno engajado que acompanha o canal previamente, você vai chegar com um material que você possa fazer também contribuições dentro da sua sala de Escola Dominical, caso o professor, obviamente, abra espaço e permita que você tenha esse tempo de exposição, alguma reflexão, tá certo? Dadas essas informações aí iniciais e você entendendo que o canal ele vai prosseguir e com postagem de matérias com regularidade, eu convido você para que você possa se inscrever no canal. Assim você vai ter esses materiais diferenciados, inclusive com muitos suplementos, como você já tem visto durante o quarto trimestre de 2020. Bem, essa última lição aqui é um fechamento. Vamos estudar agora o último capítulo do livro de Jó, o capítulo 42. E aqui a menção, o título da lição é quando Deus restaura o justo. Então é uma percepção que é possível captar tranquilamente esse princípio, né? Essa verdade dentro do capítulo 42 de Jó. O textual diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos,
e o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura diária vai permear todo o capítulo 42, que é o capítulo base aqui, certo? Vamos estudar. Esses versículos vão ser lidos, todos eles, do capítulo 42, ao longo desta lição bíblica, certo? Aqui na própria leitura oficial apresenta a disposição deles, só que acho por bem didaticamente utilizar a reflexão de cada um desses versículos ao longo da exposição dos tópicos e os respectivos subtópicos. Bem, a introdução, o objetivo geral diz o seguinte: mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Objetivos específicos, o primeiro diz o seguinte: sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E por último, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Dadas essas informações, vamos entrar aqui logo no tópico 1 da lição, que fala sobre a humilhação de Jó. E o subtópico 1 fala o Jó humilhado. A revelação de Deus a Jó sobre a onipotência de Deus aplicada na criação e na preservação desta criação coloca Jó em quê? Numa posição de criatura, numa posição de humilhação. Esse é um ponto muito importante da reflexão bíblica. Percebemos que, ao iniciar o livro de Jó, ele passa pelos momentos de aflições, certo? Tem aquele diálogo entre Satanás e Deus, e Satanás instiga, Deus, fazendo acusações seríssimas, não apenas a Jó, mas também ao próprio Deus. E Deus permite que Jó ele passe por momentos de dor e de sofrimento. Então Jó passa por esse conjunto de dor e de sofrimento. Lembrando que Jó era um homem muito rico, era um homem muito próspero, era um homem que tinha uma família estruturada, era um homem que tinha um casamento sadio, ou seja, ele tinha um aspecto do tripé aí de relacionamento com Deus, de relacionamento com a família e de bens materiais muito bem, Então, Jó estava nessa situação muito positiva. Ele perde todas essas coisas, exceto a esposa, certo? Exceto a esposa, mas a esposa chega, inclusive, a indicar, ou sugerir que era melhor que ele logo morresse, para não passar, talvez, por tanto sofrimento e tanta dor. Então, perceba que essa era a estrutura que Jó estava passando no início, do próprio livro. Ao longo da discussão, dos momentos emblemáticos do livro de Jó, aparecem amigos de Jó e quer deixar de antemão, eles eram de fato amigos de Jó, certo? Eles estavam querendo ajudar Jó, só que eles não sabiam ajudar, esse é o problema, Eles atrapalharam, atacaram Jó, inclusive pioraram a situação do mesmo, colocando aí elementos, inclusive, de caráter psicológico, de opressão sobre ele. Mas tudo isso aconteceu. Só que Jó, ele vai suportando isso, ele dá resposta à mulher dele, ele tenta contornar, ele lamenta durante certo período, mas ele também chega a fazer alguns questionamentos. Ele chega a questionar a Deus. E mesmo ele rebatendo as acusações dos amigos dele, Elifaz, Ofá, Bildade, inclusive também Eliú, que foi o quarto, E o que acontece? Ele chega para com Deus e apresenta de alguma forma uma reclamação que incute um pouco dos próprios princípios mencionados aí pelos amigos dele, certo? Só que Jó tem uma sabedoria, vamos dizer assim, em relação até mesmo a questionar, mas ele questiona, certo? Então, mesmo que erro, mas ele de certa forma age com uma certa sabedoria ao não ficar imputando a Deus a culpa, ou querendo responsabilizar a Deus porque, digamos, ele estava muito bem, então Deus era o culpado. Não estava fazendo discussões quanto a essa questão. Mas ele queria entender o que estava acontecendo. E nem sempre nós vamos entender o que acontece na nossa vida. Inclusive, quando Deus se manifesta a Jó, ele não explica o que é que está ocorrendo no plano espiritual, a provação que ele passou, não explica a respeito disso. Certo? Mas vamos aqui entrar neste item específico. E aí Deus, ele se revela a Jó, na lição passada estamos sobre isso, ele fala uma série de questionamentos, para colocar Jó o quê? No seu devido lugar. Basicamente era isso. Para que Jó pudesse entender que ele não tem um entendimento global das coisas, que ele tem uma visão limitada. E aí por isso que começa a lição falando do Jó humilhado. É esse o contexto. Para chegarmos nessa lição 13, eu tenho que fazer esse rápido panorama
para que você possa entender, né, o desenrolar histórico do contexto. Bem, e aí, o que é que acontece no capítulo 42, versículos 2 e 3? Diz assim, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jó reconhece a soberania de Deus. Versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Então Jó, ele passa a entender, ou pelo menos se ele tem um pouco esquecido, né, dessa situação, ele tem uma memória, né, disso, que Deus, ele tem um controle de todas as coisas, ele criou todas as coisas, e que Jó é um ser limitado, e que ele não compreende, certo? Ele compreende até certo ponto aquilo que Deus permite que ele possa vir a compreender, o que já inclusive é suficiente para que Jó possa ter um comportamento de respeito, de reverência, de amor a Deus. Mas acontece não apenas com Jó, né, pela experiência, pela nossa experiência de vida, né, a pessoa que tem um pouco mais de idade, já passou por algumas aflições, se relaciona com outras pessoas, está em algum momento, um certo momento dentro das congregações, dentro da igreja local, percebe que acontecem pessoas que eram, você julgava, muito fortes na fé, em momentos de dificuldade, algumas delas, elas questionam a Deus, alguns abandonam a fé, né, um ato mais extremo, mas alguns questionam a Deus. E lamentam, né, a gente já viu que o lamento é algo que contribui, inclusive, para curar, né, esses problemas que as pessoas passam, que a pessoa está passando por dificuldade, mas entrando no escopo, na discussão, quanto a entender quem é Deus, parece que aquela pessoa, quando está na dor e no sofrimento, alguns esquecem quem é Deus. E aí, Deus chegou para Jó e disse, olha, eu estou no controle, eu estou vendo tudo, nada está fora do meu alcance. Você que acha que eu não estou vendo, não estou respondendo, eu estou lá, eu estou vendo, eu estou respondendo. No subtópico 3, que tem como subtítulo Uma experiência viva com Deus, Jó, capítulo 42, versículo 4 ao 6. O versículo 4 diz assim, escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Olha só o caráter de Jó querendo aprender, né? Até disposto a isso. Versículo 5. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que interessante. Jó, ele diz que apenas tinha ouvido e agora ele passou a ver com os olhos. Né? Ouvia e agora vê. Era como ele está querendo dizer uma linguagem, entendo eu, poética, né? Fica difícil pensar de uma outra forma, que não é que ele exatamente ouvia Deus, de certa forma, audível. Pode ser até que sim, em algum momento, mas não quer dizer isso aqui exatamente, entenda assim. Mas também não quer dizer aqui que ele está vendo Deus também de fato. Também não quer dizer que ele não tenha visto, mas aqui nesse contexto aqui não dá nenhuma margem para isso, tá certo? Então, Jó, ele não viu a Deus, mas ele está querendo dizer o seguinte, é uma progressão de conhecimento em relação a Deus. Ele conhecia Deus de uma forma, e agora ele deu um passo a mais, ele percebeu isso. Quando Deus, né, tratou com Jó, conversou com Jó, explicou o contexto, né, que estamos principalmente nos capítulos anteriores da lição bíblica, Jó ele se colocou no lugar dele. Aí o versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, olha que interessante esse versículo 6. Ele diz que se arrepende, se abomina, né? Mas é o mesmo Jó de capítulo 1, versículo 8. E essa declaração que vamos ler aqui, Jó capítulo 1, versículo 8, não é o próprio Jó se exaltando, reconhecendo as suas boas condutas, a sua forma de viver. Não, é o próprio Deus que testemunha de Jó. Olha o que diz. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Olha que interessante. O homem que tem esse comportamento, quando ele se aproxima e entende melhor Deus, ele entende que precisa se arrepender. Ele entende que precisa se colocar no lugar dele. Ele mesmo diz, como é que eu posso estar desse jeito? Como é que eu posso ser assim? É o mesmo Jó no capítulo 1, versículo 8. Então, é inclusive preocupante, de certa forma, a gente pensar isso, né? É uma pessoa que tem um testemunho desse e
por mais que ele teve deslizes, obviamente, durante o próprio trajeto do contexto que estamos analisando, mas Jó permaneceu reto, sim. Era um homem justo. Tudo bem? A gente não pode confundir justiça com uma pessoa que é impecável. Não estamos falando dessa questão. É uma pessoa que tem uma conduta correta, que tenta caminhar certamente. E que acerta muito mais do que erra, vamos dizer assim. E isso não é um esforço propriamente humano. É lógico que tem o agir de Deus que faz salva na vida do ser humano, mas que ele tem que abrir espaço para isso, tá bom? A gente não vai entrar nessa discussão agora, mas é só para pontuar esse item. Então, é complicado conciliar esse item, né? Jó capítulo 42 com o Jó do capítulo 1, nessa questão especificamente. Mas eu trouxe essa imagem aqui na lição passada e é bom reforçar ela e deixar isso muito claramente em sua mente. A pessoa que se aproxima de Deus, quanto mais se aproxima de Deus, mais ela vê que ela é pecadora, mais ela entende que precisa de Deus. Não parece que é isso que aconteceu com Jó? Jó tinha um relacionamento com Deus, Jó sacrificava a Deus, Jó orava pelos filhos dele, então Jó tinha uma comunhão com Deus. Mas esse Jó, quando ele se aproximou mais de Deus, quando ele não apenas ouvia, né, linguagem poética, e passou também a ver a Deus, ou seja, ele progrediu no conhecimento de Deus, ele percebeu que ele estava muito mal. Então, esse emprego do conhecimento de Deus vai trazer certamente para o indivíduo, para o ser humano, a situação de pecado em que ele está. O quão ruim ele é. Aquela pessoa que não está preocupada, que não tem peso na consciência, certamente é uma pessoa que está distante de Deus. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo que preciso dele, mais eu vejo que sou pecador. Inclusive, quando vou evangelizar algumas pessoas, né, tem alguma oportunidade, alguns erroneamente, né, carregam percepção equivocada por pessoas que não tiveram uma conduta de chegar adequadamente para evangelizar tal, né? Que coloca a pessoa com uma situação de pecaminosa, pecadora, e que a pessoa que está acusando lá falando é como uma pessoa que não peca, é impecável, né? É muito pelo contrário, né? Eu começo até expondo dizer o seguinte: olha, de tão ruim que eu sou e que eu não consigo me salvar do tempo vindouro, eu preciso de Deus. E é Deus que faz a obra em mim, e eu sou um pecador, mas eu sou um pecador comprado pelo sangue do Cordeiro, que vai viver a vida eterna. É impecável? Não, não somos impecáveis. Mas nós não somos escravos do pecado. Então, a forma de você abordar, inclusive, uma pessoa, isso faz toda a diferença. Então, a pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ou não quer se aproximar de Deus, ela não vai sentir o peso dos erros e das práticas que a pessoa possui, os pensamentos, tudo isso. Então, eu quero deixar muito claro, você quer saber quem você é, você primeiro tem que entender quem Deus é. Você não consegue se encontrar enquanto você não achar Deus. Para você se encontrar, você precisa achar primeiramente Deus. Ah, isso aí é uma teoria. Não, isso não é teoria, isso é um fato, é bíblico. Agora, se você vai acreditar ou não, é uma outra questão, mas é um fato. Para eu me conhecer melhor, eu preciso conhecer melhor a Deus. E aí, obviamente, coloquei até esses itens aqui, esses dois subtópicos aqui, a partir dessa reflexão, que uma forma de você entender também em que situação você está é lendo a palavra de Deus. A Bíblia vai revelar o pecado. A Bíblia vai me mostrar o quão ruim eu sou, o quão necessito da intervenção divina. Então, e também não tem como você enxergar pecado se nós não chegarmos perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fica essa reflexão para vocês, para finalizarmos o tópico 1. Tópico 2. A intercessão de Jó. Subtópico 1. A ira de Deus. Capítulo 42, versículos 7 e 8 diz o seguinte: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 8. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que interessante, tanto o versículo 7 como o versículo 8, eles trazem a perspectiva não com enfoque em Jó ou nos amigos de Jó. É esse meu entendimento inicial. Trata sobre Jó? Trata.
Trata a respeito dos amigos de Jó? Trata. São vieses importantes a considerar. Mas eu entendo que o mais importante é a ira de Deus, não por causa das acusações a Jó, mas as acusações contra o próprio Deus. O texto é muito claro quanto a isso. Olha o que diz o versículo 7 e versículo 8. No versículo 7, a parte final do versículo diz assim: porque não disseste de mim o que era reto. Versículo 8, a parte final também: porque vós não falaste de mim o que era reto. Então, eu percebo que a ênfase nos versículos 7 e 8 não é a respeito de Jó e nem dos amigos dele. E que a ira de Deus não é em específico da acusação dos amigos de Jó contra Jó. É uma consequência. É contra a acusação dos amigos de Jó ao próprio Deus. Porque quando eles estavam acusando a Jó que ele tinha que pedir perdão e que ele tinha que se retratar e que tem que fazer uma série de coisas, estava acusando que Jó, ele era bem-aventurado porque ele estava tendo uma retribuição. E que então, de alguma forma, estava acusando quem? Ao próprio Deus. E Deus se ira porque eles estavam acusando Deus de ser uma espécie de mercador. Um mercador de adoradores. Eu abençoo os meus adoradores e eles vão me adorar. De forma implícita, ou talvez até explícita, era essa a acusação dos amigos de Jó também. Então, perceba que Deus se irou por causa disso. Estavam atribuindo a Deus um Deus mercantilista, um Deus que estava fazendo o relacionamento com a sua criatura com base em troca. E não é essa a verdade. Então, isso irou a Deus. Por isso que ele fez esse contexto. Mas esse Deus irado agiu com misericórdia. A misericórdia que os amigos de Jó não tinham quando tratavam a Jó, Deus, o soberano, teve de misericórdia para os amigos de Jó. Inclusive, essa conduta de Deus mostra o quão equivocados estavam eles ao atribuir que tudo ocorria por causa e com base num Deus que é puramente justo e que não é misericordioso e nem amoroso. Essa é uma questão, problema, né? Então a gente tem que entender que Deus é justo, misericordioso e amoroso. Esse Deus deu esse tratamento para com os amigos de Jó, que não acusaram apenas a Jó, acusaram também ao próprio Deus. Olha que coisa, olha que Deus é esse de tamanho amor e perdão que ele lança sobre a criatura dele, né? Deu margem para que eles pudessem se, digamos, reaproximar-se de Deus, reaproximar-se dele. Então, essa é uma sessão muito interessante para você trazer aqui de reflexão, eventualmente, para a sua aula de escola bíblica dominical. Avançando um pouco mais, no subtópico 2 e 3, fala sobre o pecado dos amigos de Jó. Aí, no versículo 7 ao 9, vai tratar, né, um pouco disso. E o grande problema, né, dos amigos de Jó é que eles consideravam a Deus apenas um Deus justo, né? No subtópico 3, a oração de Jó, os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera. Eles estavam fazendo com todo o coração, mas só que de forma equivocada, de forma errada. Esse é o problema. E aqui é uma outra questão, que é trazer aqui, aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O discurso e a prática equivocados, seja minha, seja sua, elas podem criar uma barreira para as pessoas não cristãs, para que elas não venham aceitar Jesus. Quando nós apresentamos um Deus errado, um Deus falho, um Deus sem coração, um Deus que não é misericordioso, ou também aquele que apresenta apenas o Deus que é apenas misericordioso, que é apenas amoroso e que não é um Deus justo. Então, assim, temos que apresentar Deus ou tentar fazer da forma que ele é. É difícil fazer isso? É. Mas é o ideal a se buscar, tentar apresentar Deus como ele de fato é. E aí temos a Escritura Sagrada que nos dá um parâmetro, né, de tentar apresentar esses elementos de Deus às pessoas. E que nós venhamos a refletir isso na nossa conduta diária. Porque se eu não tenho essa conduta, fica difícil alguém acreditar nessa minha perspectiva de vida e afastar as pessoas de Deus. Então, perceba que existem muitas pessoas entusiastas em Deus que vivem uma vida equivocada por entender equivocadamente as Escrituras Sagradas. E isso cria uma barreira. Quantos de nós talvez conhecemos pessoas não cristãs que têm uma percepção equivocada do Evangelho, não por causa do Evangelho, não por querer ler a Bíblia e discordar da Bíblia, é porque ela olha para a vida dos praticantes. E assim, quando a pessoa quer justificar, inclusive, a sua falta de comprometimento, ela vai procurar observar a vida dos praticantes que fazem a coisa errada, né? Então, aquelas coisas bem absurdas, que até na perspectiva social
não cristã, vamos dizer assim, ou não da pessoa não devota, digamos, membro de uma igreja, ou que diz cristã que lê a Bíblia, mas que dentro dessa cultura ocidental, que tem uma influência cristã, é percebido que é algo equivocado, que é algo errado, e ver pessoas dentro do meio que se dizem, né, que estão buscando mais a Deus, que estão tentando se aproximar de Deus, que são pecadoras, não estamos entrando nessa questão, são pecadoras, mas que levam uma vida de pecado. Esse é o problema. Não é o cristão pecar. Até porque essa pessoa se escandaliza quando um cristão peca, é porque ou esse cristão não entende, né, essa pessoa que está observando a vida desse cristão não entende o que é um ser humano, ou aquela pessoa que não é crente é porque realmente, de fato, não entende o que diz a Bíblia, né, o que apresenta de erros de grandes homens de Deus. Então, não é que a pessoa pecou em si, não é a questão do pecado momentâneo, mas sim quando a pessoa vive uma vida errada, uma vida de pecado. Então, é só observar aí, de vez por outra na grande mídia, alguma pessoa não cristã, né, comete um equívoco e geralmente na mídia associam muitas vezes a religião dessa pessoa também. Não apenas diz o nome da pessoa ou a profissão, diz também a posição, digamos, de fé dela. E isso, obviamente, cria uma barreira. O problema é aquela pessoa, não é o evangelho, tá certo? O evangelho muda as pessoas. O evangelho, inclusive, muda aquela pessoa também. O evangelho nos transforma e transforma para melhor. Então, só para ficar essa reflexão também aplicada às nossas vidas. Bem, no tópico 3, né, temos aqui a tratação sobre a restauração de Jó. Eu vou entrar aqui em versículos bíblicos tocando essa temática, você vai analisar aqui. O primeiro deles é a restauração moral e espiritual. As bênçãos recebidas de Jó são uma restauração e não retribuição. A todo momento, Jó tenta combater isso, o próprio Deus mostra isso também, né? Que não é uma retribuição, é uma restauração que acontece na vida de Jó. É uma restauração do âmbito moral e espiritual, certo? Como também social e material. Os familiares de Jó retornam, ele passa a ter os recursos de volta. E qual a referência bíblica para isso? O próprio capítulo 42 de Jó, dos versículos 10 ao 12, apresentam o seguinte. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha que interessante, Jó, que foi acusado, por mais que os amigos dele tivessem uma boa intenção inicialmente, o propósito era perfeito, mas o conteúdo da fala foi equivocado, né? Mas esses amigos de Jó trataram Jó de forma equivocada, a gente sabe disso. Só que Jó, ele pegou e fez o quê? Ele apresentou a Deus. Ele orou pelos amigos dele. Jó, ele não revidou. Jó não agiu com a retribuição que os amigos dele tanto falavam para com Jó em relação a Deus. Jó não agiu com retribuição. Jó agiu com amor, com misericórdia. Jó teve sabedoria e discernimento de suportar o mais fraco. Certo? Então, que viemos a ter essa interpretação também e aplicar em nossas vidas. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus amigos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Quero fazer aqui uma reflexão. Mais uma evidência que os amigos de Jó, eles tiveram uma conduta inicialmente correta de se aproximar de Jó. Eles não foram para se aproximar de Jó para acusar Jó simplesmente. Eles foram querer dar uma contribuição para que Jó retornasse, voltasse a coisa positiva. Mesmo que associando que ele estivesse fazendo coisas erradas e assim por diante. Mas essa foi a conduta dos amigos de Jó. Diferentemente dos familiares de Jó, que nem sequer apareceram. Eles aparecem quando Jó tem a vida restaurada. E o interessante é que Jó se assenta com eles. Jó não despreza eles. Alguma pessoa, talvez desprovida da graça de Deus, do comportamento de Deus, ia dizer, não, quando eu estava precisando de vocês para um suporte psicológico, de saúde emocional, seja qual for o âmbito, vocês não estavam aqui, agora que eu tô, tá tudo bem, vocês vão aparecer? Então, assim, perceba que Jó, ele mostra, mais uma vez, que ele foi fiel na abundância, ele foi fiel na dificuldade e continuou fiel na bonança. E ele não mudou o comportamento dele para com os amigos, ele era amoroso. Ele recebeu os parentes, ele inclusive até recebeu presentes, né, dos parentes, dos amigos. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha que interessante.
porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus dobrou o patrimônio, vamos dizer, financeiro de Jó. Foi dobrado. Então ele passou financeiramente a estar uma postura muito melhor. Versículo 3 ou 17, vamos ler aqui. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó ele tinha 10 filhos, também nessa mesma proporção, 7 filhos e 3 filhas. O que acontece? Jó ele passou a ter mais 10 filhos, totalizando 20. Deus dobrou a quantidade dos filhos de Jó. Alguém pode se perguntar, mas eles não tinham morrido, os outros? Morreram. Mas filho você não perde. No caso de Jó, se for uma despedida, ainda mais sabendo, né, da perspectiva do mundo vindouro que nos espera. Então Jó, ele era pai de 10 filhos. 10 filhos mortos? 10 filhos mortos. E agora tem 10 filhos vivos também, totalizando 20 filhos. Uma outra perspectiva também, antes de falarmos aqui dos versículos 14 em diante, a Bíblia não menciona nenhuma questão sobre a esposa de Jó. Tudo indica, é muito difícil ser uma visão diferente da que eu vou apresentar aqui. É que Jó continuou com a esposa dele. Então é muito difícil de ser uma visão distinta dessa. Jó continuou sim com a esposa dele, a primeira, a única. Então Deus restaurou o patrimônio, Deus restaurou, dobrou a quantidade de filhos, foi uma bênção, e a mulher, o casamento, Deus restaurou. E perceba também que a restauração da vida de Jó, a gente dá uma ênfase à vida de Jó, porque o próprio texto bíblico nos leva a isso. Mas vamos pensar também daquela mãe que perdeu todos os filhos, viu o esposo passar por dificuldades extremas. Ela teve um momento de fraqueza, mas quem talvez não teria um momento de fraqueza, né? Então, não estou dizendo que é para desconsiderar a falha ou o pecado dela, mas é para colocar dentro de um contexto, tá certo? Dentro de um contexto. E também, mais uma vez, abre um parêntese quanto os amigos de Jó. Os amigos de Jó cometeram falhas? Cometeram. Foi pecado? Foi. Naquele momento, eles tinham uma limitação de conhecimento muito maior do que o que nós temos hoje. Agora, é estranho quando pessoas do nosso tempo cometem pecados, falhas, comportamentos semelhantes àqueles amigos de Jó. Aí é complicado, tendo todo o conhecimento disponível ao nosso alcance. Então, o que a gente vinha fazer também é essa reflexão. Se Deus teve aquela ira para com eles naquele momento, imagina qual deve ser a ira de Deus para conosco nos nossos dias quando a gente faz esses tipos de associações, tá certo? Por isso que é importante, inclusive, que a gente vai estudar no próximo trimestre, sobre o verdadeiro pentecostalismo, para desassociar, inclusive, de visões aí heterodoxas que surgiram, partiram algumas dentro do próprio pentecostalismo, infelizmente, e que levam à teoria da retribuição. E muita prática, digamos, doutrinária, de disposição, de reflexão, de cosmovisão da teologia deles. A gente vai desassociar isso no próximo trimestre. Por isso a importância de você acompanhar aqui as aulas durante o próximo trimestre também, para a gente dar os esclarecimentos necessários a respeito. Então perceba que aquela questão lá dos amigos de Jó ainda acontece nos dias de hoje. Com outros nomes, com outras perspectivas, um viés, uma disfarçada, né? Satanás é sempre sagaz, né? De tentar desviar a atenção ou desviar o povo de Deus do caminho correto. Mas a gente vai tratar isso um pouco no próximo trimestre. É só para mostrar que existe uma associação do que nós estudamos nesse trimestre com vamos estudar no próximo, sobre o pentecostalismo, né? Aí, versículo 14. Vai retornando aqui ao nosso contexto. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuk. Um parêntese aqui rapidamente. É incomum, quando vai citar o nome dos filhos, citar apenas o nome das mulheres. Ou se cita apenas dos homens, ou cita dos homens e das mulheres. Mas citar apenas das mulheres é algo bem incomum nas escrituras sagradas, tá certo? Eu não cheguei a vir a pesquisar específico, mas eu não me lembro de outro relato que trate apenas, quando tem homens e mulheres, fala não apenas das filhas, e não falar dos homens. Eu acho bem estranho isso, né? Assim, estranho assim, não me lembro de ter vindo à minha mente, apenas esse contexto aqui. Então, é algo bem diferenciado. O versículo 15, inclusive, nos mostra isso também. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Talvez seja essa a explicação da ênfase de dizer o nome delas, porque elas eram mulheres aí lindas, diferenciadas, né, dentro do contexto daquele período. E diz o seguinte ainda também, talvez por isso explicar também mais uma vez dizer o nome delas. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Também não era uma prática comum. Quem recebia herança era apenas os homens. As filhas recebiam apenas no momento do casamento, tá certo? Então, é algo bem também diferente, né, esse contexto aqui. Jó, ele também teve um comportamento distinto aqui quanto às suas filhas. Não estou me dizendo a questão se é certo ou se é errado. Estou só dizendo um relato dentro do contexto
daquele período, que era comum, certo? Versículo 16. E se você quiser estudar um pouco mais a respeito, o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo Testamento, né, que existe, da Vida Nova, ele é bem interessante, né, no caso do Antigo Testamento, vai ser bem útil para você talvez verificar um pouco sobre isso. Mas lá também fala esse raciocínio que eu estou expondo para vocês também, tá certo? Versículo 16 diz assim: E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e filhos de seus filhos, até a quarta geração. Versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias. Ou seja, Jó viveu muito. Jó, ele passou por muitas coisas na vida. Jó, fosse alguém dizer assim, né, aquele avô que você conversar, né? Jó tinha história para contar, né? Jó tinha muita história para contar. Então, essa foi a vida de Jó. Um homem que lutou e perseverou em Deus. E agora sim, o suplemento que eu mencionei no início da aula, os 15 itens, os 15 aprendizados que nós podemos extrair do livro de Jó. Vamos a cada um deles. O primeiro, rapidamente aqui, porque a gente não vai entrar em detalhes, porque senão vai expor todo o trimestre de novo, né? Não é o objetivo. Satanás não é a força negativa de Deus em poder e atuação. Satanás está abaixo de Deus, certo? Isso é uma evidência. O livro de Jó percebe isso. Antes de causar qualquer sofrimento na vida dos cristãos, Satanás precisa pedir permissão ao Senhor. Qualquer sofrimento causado por atuação de Satanás, que ele não é a única fonte, sabemos disso, estamos já anteriormente, mas se for Satanás, só acontece com a permissão de Deus. Uma outra evidência, né, uma outra percepção que é evidente aqui é: os justos também sofrem. E nos dias de hoje, quantos justos estão sofrendo? Então não precisa nem ter o amparo dessa perspectiva bíblica, mas a Bíblia nos aponta isso, já nos mostra que não é nenhuma novidade o justo passar por sofrimento. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado, ou seja, não é a retribuição. A teoria da retribuição cai por terra. Quinto item, quinta verdade, nem sempre Deus explica as razões do nosso sofrimento. Às vezes Deus revela, às vezes ele revela isso na Bíblia, em outros contextos, mas com Jó não aconteceu isso. E talvez comigo pode não acontecer, e com você. E aí, vamos deixar Deus por isso? Então, é importante entendermos essas verdades. Item 6. O sofrimento desenvolve perseverança. Jó, ele exercitou bastante a perseverança. Item 7. Deus permite o sofrimento e a dor nem sempre como consequência do pecado, mas com um propósito de ensino. Oitavo item. Deus é justo, misericordioso e amoroso. Deus não é apenas justo, Deus não é apenas amoroso, Deus não é apenas misericordioso, Deus é esses três itens. Isso sim, a ênfase que dá a própria lição bíblica do livro de Jó. Deus é muito mais do que isso, né? Mas dentro do contexto aqui, o problema é que tratavam Deus apenas como Deus justo, um Deus que não tinha aí uma certa misericórdia. Então, Deus agiu com misericórdia, não apenas com Jó, mas inclusive com os amigos dele. Item 9, né? Ou não, na verdade aqui, não podemos enquadrar como Deus deve agir. O que tem de gente que quer enquadrar Deus e dizer como Deus deve agir é complicado. Estamos estudando aqui um pouco sobre Deus? Estamos. Estamos extraindo verdades a respeito de Deus? Sim. Mas eu tenho que entender que nas minhas concepções eu devo evitar esse enquadramento, esse engessamento. Porque aí eu estou enquadrando a Deus, aí muda o papel. Já não é Deus, Deus já não é Deus desse jeito. Então, a pessoa começa a dizer o que é que Deus falou, o que é que Deus não falou, o que é que, na verdade, está correto, o que é que não está correto. Essa visão teológica liberal é muito complicada, certo? Então, isso cria problemas, quando a pessoa começa a colocar em xeque o próprio Deus, né? Item 10. Deus é soberano e onipresente. Deus tem todo o controle e Deus está presente em todas as situações. Deus acompanhou de perto o que estava acontecendo com Jó. Deus é um Deus pessoal. Com Jó, comigo, com você, com toda a humanidade. Item 11. Não podemos criar expectativas que teremos desfechos positivos. A visão humana, lógico, né? Das nossas aflições aqui na Terra. É lógico que eu posso ter um desfecho positivo futuro, vindouro. Eu posso sofrer a vida toda, né? Ou a parte dela, ou a parte final. E, vamos dizer, acabar mal do ponto de vista de visão humana, né? Dificuldades, doenças, sofrimento, dor, perseguição, o que for. Mas ter uma vida vindoura positiva, porque é um servo de Deus, é uma pessoa que seguiu a Deus. Como posso ter um final, obviamente morrer em tese, visão humana não é positiva, a pessoa tem que morrer, se Jesus não voltar antes, morre, mas até antes da morte, estava aí numa situação muito positiva, muito feliz, muito de bem, Deus abençoando, trabalhando para a obra de Deus, tudo ok.
morre, certo? Mas vai ter um final positivo também lá no céu, certo? Vindouro muito positivo também. Então, não existe essa que o crente não pode sofrer ou que o crente não pode acabar muito mal. Quantos crentes no nosso contexto atual, do que estamos passando hoje, estão terminando com muita dor e sofrimento, né? E famílias passando por dor e sofrimento hoje, luto, inclusive. Então, isso, infelizmente, é dada a natureza do mundo caído que nós estamos, né? Então, vamos entrar em detalhes, mas é só para deixar muito claro esse item. Verdade 12 aqui, aprender como falar com as outras pessoas, sem que venhamos assumir certezas, quando na verdade não temos. É o que aconteceu com os amigos de Jó, né? Eles chegavam certos, não tinha assim, nem dúvida do que estavam falando. Esse é o problema, né? É quando a pessoa se acha muito o dono da verdade, né? E já comentei na lição bíblica em específico dessa questão, quantos donos da verdade estão por aí, né? O estudioso, o especialista de tudo, né? E hoje é comum agora ter um especialista de qualquer coisa, né? Você vai pensar, tem um especialista, e tenha muito cuidado com essas afirmações, com essas certezas, né? Que muitas ocorrem em virtude do quê? Do item 13. Evitar generalizações, a generalização. E até mesmo criar o quê? Uma doutrina de coisas que não fornecem nem sequer margem para tal conduta, né? A pessoa pega uma experiência pessoal e transforma isso em uma doutrina, transforma em uma regra, e isso é um problema. Item 14. Entender quem nós somos passa por primeiro compreender quem Deus é. É essencial você entender essa verdade. Eu só vou me conhecer como pessoa, só vou me conhecer como indivíduo se eu conhecer primeiramente a Deus. Item 15, a última verdade, nós não temos controle no futuro. Não, eu não controlo o futuro. Eu não sei o que vai acontecer no meu amanhã. Posso planejar? Posso. Mas é certo que vai acontecer? Não, não é certo. Eu estou num mundo que tem N fatores ocorrendo, que para mim pode parecer aleatórios, para mim pode parecer sorte ou azar. Obviamente não concordo com esse conceito, com essa ideia, mas só para poder contextualizar. Para Deus, tudo está ocorrendo dentro do plano dele, tá certo? Mas esse plano eu não tenho conhecimento dele em sua totalidade. Eu tenho de perspectiva macro. Eu sei de onde vim, sei o que vai ocorrer durante o nosso período aqui na Terra, sei o que vai acontecer aqui na Terra nos próximos anos, em forma geral, os acontecimentos do fim dos tempos, que inclusive alguns já estão acontecendo, e sei o que vai acontecer após a morte, tá certo? Isso a Bíblia expõe. Mas detalhes, como vai ser o meu café da manhã, como vai ser o meu trabalho amanhã, como vai ser... Isso aí não nos compete controlar, não nos compete saber. Eu posso planejar, mas Deus tem todo o controle, Deus continua cuidando dos seus. É muito bom deixar isso claro. Imagino que essa aula foi muito produtiva e construtiva para o seu conhecimento espiritual e intelectual. Então, além de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações, pois assim, a todo momento, quando eu posto uma aula nova, você vai ser notificado e vai saber aí em que momento vai assistir, se ajustar ao seu calendário aí de atividades durante a semana. Além disso, se você quiser os slides, lembro eu, estão na descrição do vídeo os links para os respectivos slides, formato PDF e formato PowerPoint. Se você quiser ter acesso a conteúdos diferenciados, mais suplementos, áudios em resposta às perguntas feitas aqui no YouTube, que tem caráter geral, você tem acesso a isso no canal do Telegram. Então se inscreva lá, não paga nada, você pode aproveitar esse conteúdo ao seu dispor, tá certo? Estamos encerrando esse trimestre, foi um prazer ter sua companhia. Mais uma vez, reforço o convite. Vamos estudar, estou bastante empolgado com o primeiro trimestre de 2021. Vamos entender aí as verdades pentecostais. O que é o verdadeiro pentecostalismo? Existem já 2 vídeos publicados no canal, um com a entrevista com o pastor Cláudio Maia, uma conversa em alto nível sobre o que é o verdadeiro pentecostalismo. Isso não é uma introdução às lições bíblicas, isso é uma introdução ao tema. Então, assim, vai ter discussões que estão algum elemento dentro da lição bíblica, outros não. Quer assistir o vídeo? Está aqui ao lado. Aqui abaixo vai estar o vídeo. O outro vídeo é só uma introdução às 3 lições bíblicas. Ele também está aqui ao lado. Nesse vídeo eu comento cada uma das 13 lições. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tenha um feliz ano 2021. Até mais. Tchau.